Oi, gente! Estamos aí de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o professor montessoriano, que a gente já até comentou algumas coisas. E depois a gente também vai falar um pouquinho, será que esse método funciona? Depois de a gente ter fechado essas outras partes que a gente já viu. Tanto a história de Montessori, como ela começou, como é um método e agora como deve ser um professor montessoriano. Para começo de história, ele tem que entender que ele não é o centro, como nas escolas tradicionais. O centro da educação montessoriana é a criança. O professor ele não é uma figura central. O professor ele é observador. Ele ajuda a educação da criança em conjunto com o ambiente, com os materiais. Então, naquele ambiente preparado, com os materiais preparados ali naquele ambiente, o professor participa desse meio para a educação da criança. Então, os meios de desenvolvimento da criança e o professor coexistem no ambiente preparado para permitir uma melhor aprendizagem para aquela criança. Então, o professor nada mais é do que um guia naquele local. Que nenhuma viagem, você vai num lugar, você tem um guia para te mostrar as coisas. Você não quer que o guia fique ali em cima de você não aproveitar aquele ambiente, aquele local. Então, o guia te orienta, te mostra e você, sozinho ali, consegue observar aquele ambiente, consegue aproveitar aquele ambiente. Mas o professor ele também tem a função de orientar o trabalho, né? Tem aquela fase de iniciar a atividade, ou seja, de mostrar o material para a criança, como manusear e deixar aquela criança seguir sozinha naquele trabalho até que ela peça ajuda, que ela peça uma orientação. E o professor, ele é aquele que tem que ficar atento o tempo todo para evitar desperdício de energia daquela criança, para orientar aquela criança para que ela tenha uma efetiva formação, restabelecendo o equilíbrio daquela classe, porque nas classes montessorianas tem uma faixa etária variável, né? Tem crianças de diferentes idades na mesma sala, então o professor tem que tentar manter aquele equilíbrio no local. O que o professor deve fazer? Ele deve explicar o material, mas antes de explicar ele tem que conhecer profundamente aquele material, quais os objetivos, quais as potencialidades daquele material. E também ele tem que ser um professor que saiba usar as palavras certas e na hora certa. Porque o professor montessoriano ele é mais observador, então ele é mais passivo do que ativo. Quem é ativo na educação montessoriana é a criança. Então, o professor deve falar, explicar o material, demonstrando, usando poucas palavras, para que a criança possa focar a sua atenção naquele material. Então, o professor tem que saber usar as palavras certas e nas horas certas. Além de ser totalmente observador, para estar atento quais as dificuldades daquele aluno, que ponto que precisa ser trabalhado, quais as potencialidades, quando ele já deve passar por uma outra fase de aprendizagem, quando ele deve apresentar outro material para aquela criança. Então, e também ele tem que cuidar da ordem daquele lugar, né? Tanto do ambiente quanto do material, porque a criança ela necessita de um lugar organizado, com poucas informações, porque cores demais, excessos demais prejudicam, confundem a criança. Então o professor ele tem que estar atento para o ambiente estar limpo, adequado, com informações necessárias para que aquela criança possa desenvolver. Sem excessos, com poucos materiais disponíveis, mas de forma que aqueles materiais que estão disponíveis sejam essenciais para o desenvolvimento daquela criança. Então, dessa forma, ele consegue evitar aquelas coisas supérfluas que não tem necessidade naquele momento e também direcionando para aquilo que é necessário para a aprendizagem da criança.
Então, o professor, com relação às atividades, tem 2 momentos que ele atua ali, que é o momento de iniciação, onde ele media aquele contato do material com o aluno, fazendo aquela demonstração de uso, e depois entra na fase das lições. Então, ele vai orientar as crianças na construção do conhecimento de acordo com aquele material que foi apresentado. Mas como assim? Aquele material, a gente vai trabalhar o quê? Como naquele caso das cores, eu quero trabalhar, apresentei aquele material, agora a partir daquele material vamos trabalhar as cores. Material dourado, por exemplo, a gente trabalhar as unidades, trabalhar a soma, a divisão. Então é esse tipo de orientação que o professor deve fazer acerca daquele material que está disponível. Outro ponto muito importante é que as atividades elas devem ser metodicamente planejadas. Aí você me perguntar, Letícia, mas não é um aluno que escolhe qual atividade que ele vai fazer? Ele não tem essa liberdade? Ele tem a liberdade, sim, de escolher qual atividade ele vai fazer. Mas os materiais que vão estar disponíveis na sala de aula é preparado pelo professor, de acordo com a necessidade de aprendizagem daquele aluno. Então, ele tem a liberdade, sim, de escolher qual material e por quanto tempo ele vai trabalhar, mas de acordo com a necessidade de aprendizagem que ele apresenta. Então, esse plano de ensino mais o ambiente, eles devem ser metodicamente preparados pelo professor, porque o aluno vai explorar o ambiente de acordo com as possibilidades que lhe são apresentadas. Então, ele tem que lembrar que aquele ambiente é um ambiente de autoeducação. Então, ele planeja, coloca estrategicamente os materiais para que o aluno chegue no aprendizado que é necessário naquela fase. Então, os materiais têm que ser propícios para o desenvolvimento tanto individual, onde ele vai manusear aquele material, e também social, porque é um ambiente coletivo, não é só para uma criança, tem outras crianças. Vai ter um momento que 2 crianças vão querer trabalhar com o mesmo material, e aí vai entrar aquela coisa de acordo, de conversa, de quem vai usar, se a gente vai usar junto, ou se eu quero trabalhar sozinho, quem vai usar primeiro, ou se eu posso ajudar o coleguinha a fazer aquela atividade. Então vai ser um ambiente social também, de conversa, de acordo, e que o professor tem que estar atento a essas eventualidades que estarão ali, todos os dias, possivelmente acontecendo. E aí vem a questão, mas como que o professor vai saber tudo isso? Como que ele vai saber? Aí que vem a importância da formação desses professores montessorianos. Eles têm que entender como é o funcionamento da turma, e é essencial nesse processo de formação, e de contato com seus alunos, que ele entenda qual é o nível de conhecimento dos meus alunos, quais as dificuldades que eles apresentam, onde eles precisam trabalhar mais, quais objetos serão necessários para que ele alcance um desenvolvimento que ele precisa, para se formar completamente, quais os materiais adequados, em qual momento. Então, esse é o papel do professor. Então, é ensinar a criança a se desenvolver, porque nesse processo de ensinar a criança a se desenvolver de acordo com as suas dificuldades, aí sim o professor estará exercendo o seu primeiro papel como professor montessoriano, que é levar o aluno à descoberta do seu próprio ser. Qual é a minha dificuldade, onde eu preciso trabalhar, como eu vou crescer. Então, o professor ele tem essa responsabilidade de ter um estudo profundo, tanto sobre o processo da aprendizagem e o desenvolvimento. Porque, como Montessori diz, toda criança é capaz de aprender. E o papel do professor montessoriano é mediar essa aprendizagem de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, é sempre bom lembrar, as dificuldades existem, as
crianças não são iguais umas às outras. Uma tem mais dificuldade na matemática, o outro no português, né, nas linguagens, enfim. Mas toda criança aprende e cabe então ao professor montessoriano aprender a lidar com essas dificuldades e orientando o melhor caminho, sem estar interferindo diretamente, para que esse desenvolvimento seja pleno. Então agora que a gente já conheceu quem foi Maria Montessori, como ela começou o método, como é o método, os materiais e o professor montessoriano, nos vem a pergunta: será que esse método funciona mesmo? Como que a gente vai descobrir? Eu separei alguns artigos científicos, eu li alguns e separei 2 deles para fazer um apanhado. Eles vão estar disponibilizados para vocês, caso tenham interesse em fazer a leitura, porque eles são em inglês, né? Mas dá para fazer a tradução, então eles serão disponibilizados. Mas eu fiz um apanhado aqui de 2 estudos. O primeiro, ele foi publicado em 2017 e ele faz uma referência da educação montessoriana com base em algumas evidências. Então, o que ele faz? A autora chama Chloe Marshall, e ela desenvolveu esse estudo fazendo uma análise de vários outros trabalhos publicados sobre educação montessoriana. E aí, o que ela vem mostrando? Que é muito difícil trabalhar com essa questão de efetividade de métodos educacionais. Por quê? Porque a gente tem uma limitação metodológica do estudo. Não só com questão à escola montessoriana, mas todos os estudos que são relacionados com a área educacional não tem essa dificuldade de metodologia. Porque com relação ao número de escolas, ao número de pessoas, que é muito difícil se lidar com pessoas. Porque imagina, para ter uma estatística boa, a gente precisa ter um número amostral grande, que dê uma confiabilidade naquele estudo. E será que as escolas escolhidas, elas são representativas de verdade com o método? Seguem verdadeiramente aquela educação montessoriana? E mesmo que for, eu consigo isolar qual aspecto da educação montessoriana produz um efeito X? Então, mesmo com essas dificuldades que são apresentadas devido a essas limitações na metodologia, a gente tem a possibilidade de estar sim trabalhando com esses estudos educacionais. Então, ela observou que, no geral, com os trabalhos que ela analisou, alguns tinham um número pequeno de observações, um tempo curto, mas que mesmo assim dá para tirar algumas questões, né? Dá para se observar alguns pontos em que a educação Montessori se destaca. Por exemplo, depois que ela fez a análise de alguns artigos com essa comparação de aprendizagem Montessori e não Montessori nas escolas tradicionais, ela observou que muitas crianças se beneficiam cognitiva e socialmente da educação Montessori, que é fiel aos princípios de Montessori. Porque tem algumas escolas que usam algumas coisas do método Montessori dentro da educação tradicional. E quando há essa mistura, não funciona tão bem quanto aquela escola que é fiel ao que Montessori propôs. Então, as formas adaptadas não apresentam tantos benefícios quanto a educação montessoriana em si. Outro ponto que a gente tem que considerar desse artigo é a questão que ela observou então que os estudos sugerem que os materiais de vida prática eles podem ser introduzidos de forma útil nas salas de aulas que não são montessorianas. Por quê? Porque apoia o desenvolvimento de habilidades motoras e também a atenção das crianças pequenas. Então, por mais que as escolas que tenham essa mistura, né, que não são essencialmente montessorianas,
mas que podem utilizar sim alguns métodos montessorianos que eles são benéficos também. Eles não vão ser completamente como se fosse apenas na educação montessoriana, mas ela pode contribuir, essa inserção dessas atividades pode contribuir para o desenvolvimento dessas crianças também. E essa autora também observou que tem alguns elementos, ela conseguiu isolar alguns elementos sendo como eficazes para o ensino, como por exemplo o ensino da alfabetização precoce, né, com a utilização do alfabeto de lixa, e porque eles, né, tendo aquela abordagem fônica do ouvir o som, o fazer, o contorno da forma. Então isso ela vê que é eficaz, além da utilização do material dourado para a educação matemática. Então foi possível observar que, com relação à escola tradicional, essas abordagens enriquecem e são realmente eficazes para a aprendizagem. Então, mostrando que, sim, embora tenha alguns problemas metodológicos nesses estudos que ela buscou fazer essa revisão, ela percebe pontos que são muito eficazes na educação infantil, trazidos pelo método montessoriano. Agora eu vou trazer um outro trabalho, que é um artigo pontual, é um estudo pontual sobre um caso. E o título dele é A Pré-Escola Montessori eleva e iguala os resultados da criança. Um estudo longitudinal. O que é a ideia desse artigo, então? Ele quis comparar como as crianças Montessori versus as crianças de outros ambientes da pré-escola, então bem da educação infantil, né, da faixa etária da primeira infância, iriam mudar ao longo de 3 anos de avaliação. Então elas fez um estudo durante 3 anos, né, a cada semestre, como seria o desenvolvimento dessas crianças. Então fez primeiro uma avaliação inicial dos grupos para ver esse resultado. E o interessante deste trabalho é porque eles conseguiram um número bom de alunos, foram 71 alunos Montessori e 70 não Montessori. Dentro de cada grupo tem uma classe social mesclada, então tem tanto classe média, baixa e alta dos dois lados, tanto Montessori quanto não Montessori, que faz dar um equilíbrio nessa avaliação para que não tenha discrepância, por exemplo, com relação a mas foi de classe alta, por isso que o desempenho foi melhor. Não, aqui ele já tem um controle. Então essa avaliação ela foi feita em 4 tempos, né? No início do primeiro ano, né? Que é o tempo 1, o tempo 2 no final do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então aqui a gente pode observar com relação ao desempenho acadêmico neste gráfico. Em azul a gente tem as crianças que tiveram um ensino Montessori e depois as crianças que tiveram escola tradicional. Como a gente pode observar no tempo 1, não há uma diferença de aprendizagem, como a gente pode ver com essas barras de erro, com relação à criança Montessori ou não Montessori, porque aqui a gente tem que é o momento inicial, antes da entrada dessas crianças na pré-escola. Mas já no final do primeiro ano, a gente já vê um desempenho acadêmico melhor das crianças nas escolas Montessori com relação às demais. E esse crescimento foi contínuo até o final do terceiro ano. Ao contrário do que aconteceu com as crianças de escolas tradicionais, onde o desempenho acadêmico foi diminuindo. Ah, mas será que a classe econômica dessas crianças não influencia? Então eles fizeram uma separação. Montessori, classe alta, classe baixa, não Montessori, classe alta e classe baixa. E o que foi observado é que na linha tracejada de azul a gente tem
os alunos Montessori de classe baixa, e na linha contínua azul a gente tem de classe alta, versus os alunos das escolas tradicionais em linha contínua de classe alta na preta e de classe baixa na linha tracejada. Ou seja, o método Montessori conseguiu tirar aquelas crianças de classe baixa da zona de baixa aprendizagem e elevar esse potencial de desempenho acadêmico para igualar com as outras crianças de classe alta. Então, esse estudo mostra que, estatisticamente, as crianças Montessori de baixa renda, elas não diferiram das crianças de alta renda em nenhum dos grupos, lá no final dessa avaliação. Então, e os programas Montessori, eles apresentaram o melhor desempenho nos testes de cognição social, foram mais orientados para o domínio, expressaram mais gosto por tarefas acadêmicas em relação ao quanto gostavam de tarefas recreativas em comparação com as escolas tradicionais. E as crianças montessorianas se saíram igualmente bem na resolução de problemas sociais e também em criatividade e tiveram as melhores funções executivas aos 4 anos. E também, além disso, a gente pode considerar que os materiais e as apresentações da escola montessoriana são uma das razões possíveis para esse melhor desempenho, e que também os currículos e os materiais montessorianos são mais atrativos em comparação e mais lógicos em comparação com a escola tradicional. Além de considerar o ambiente, que são ordenados e que estão relacionados aos melhores resultados cognitivos e acadêmicos. Então, os programas que utilizam a educação montessoriana, eles encorajam a repetição dos exercícios até que a criança tenha domínio daquele assunto. Por isso que a criança tem a autonomia de utilizar aquele material quantas vezes ela achar necessário. E só quando ela perde o interesse sobre aquele material que ela já tem um domínio dele. Então, esse feedback do resultado montessoriano, segundo esse estudo, vem dos materiais que auxiliam a criança no aprendizado e não do papel do professor, que não atua como detentor do conhecimento, porque ele atua mais como um guia, não como aquele que passa o conhecimento. Além disso, foi mostrado nesse estudo que as escolas que levam o método de Montessori com fidelidade, elas são muito mais eficazes do que os outros programas escolares tradicionais. Então, ele eleva o desempenho de todas as crianças, igualando também o resultado daquelas crianças que eram divididas em subgrupos que tinham resultados piores. Então, o método Montessori tirou as crianças daquele subgrupo com péssimos resultados, elevando ao nível das outras crianças que apresentam uma aprendizagem eficaz. Além disso, como a gente observou naquele último gráfico comparando aprendizagem e renda, podemos ver que com a educação montessoriana, ela tira essa lacuna de renda, porque muitas vezes as crianças de baixa renda têm um desempenho pior do que as outras que têm uma possibilidade de vida social melhor, com uma renda mais alta. Então, utilizando a educação montessoriana em crianças de baixa renda, aumenta o nível do aprendizado com essas crianças. Então, dessa forma, a gente pode observar que a utilização do método montessoriano funciona e funciona muito bem, porque independente de classe social, de renda ou até mesmo de raça, cor, etnia, o método funciona para todas as crianças, mostrando que aquela frase que Maria Montessori diz, que toda criança é capaz de aprender,
é verdadeira. Então, assim a gente finaliza essa etapa de qual é o papel do professor. E será que o método Montessori funciona? A gente viu que sim, com base em estudos científicos, que o método funciona e é tão bom quanto os métodos tradicionais que a gente vem trazendo até os dias de hoje. Então, até mais. Tchau!